O exército atravessa o rio de 1 quilômetro de largura. Na Índia, Alexandre descobre um povo com uma cultura e uma forma de vida que lhes são totalmente estranhas. Ele está fascinado com as pessoas que sempre estão orando e meditando, levando uma vida modesta. Taxila, ao norte do Paquistão de hoje, é o centro cultural mais importante da Índia. O príncipe Taxiles, dedicado a Alexandre, continua soberano em seu reino. As ruínas da cidade dão testemunho de sua grandeza. Os soldados de Alexandre temem as cidades. O historiador Heródoto não havia narrado coisas terríveis? Os hindus, escreveu ele, têm o seguinte costume: quando um homem está doente, os amigos o matam e comem-no. Com uma mulher se faz o mesmo. E quando alguém está velho, faz-se uma oferenda com ele e depois também é comido. O medo de encontrar canibais na Índia é sem fundamento. Gregos e hindus, lado a lado, resultam numa única união, a chamada cultura Gandhara. Canteiros indianos esculpem a história do cavalo de Troia. Cassandra, que prevê um desastre, grita o seu aviso. Aqui a cabeça de Alexandre em estilo budista indiano. Alexandre quer o poder sobre toda a Índia. Ele não admite que jamais será possível dominar aquele mundo estranho. Cobras são um grande perigo. Alexandre, que conduz em seu comboio cientistas especializados em várias disciplinas, lhes ordena que pesquisem métodos de cura e soros antiofídicos. Na Índia, morreram mais soldados de seu exército por picadas de cobras do que em todas as batalhas. Se na Pérsia Alexandre possuía mais de 30 elefantes, agora, depois do presente do rei Taxiles, são mais de 60. O próprio Taxiles lhe disse: o que você deve temer na Índia são os elefantes. A monção, o calor e a ameaça de um inimigo superior fazem a coragem e a energia desaparecer. Homens castrados, eunucos vestidos em trajes femininos, são levados aos acampamentos. Já na infância são determinados os meninos que serão castrados. Hoje, como antigamente, artistas para diversão. Festas com danças e bebidas devem levantar o moral das tropas que estão marchando há quase uma década. Alexandre contratou pesquisadores gregos e indianos para estudarem o potencial de aprendizado dos elefantes e a sua utilização nas guerras. Os elefantes tomam banho diariamente, pois sua epiderme é extremamente sensível. Seu cérebro é capaz de distinguir 25 comandos, como, por exemplo, remover obstáculos ou impedir a passagem do inimigo. Na batalha, eles pisoteiam tudo que se encontra à sua frente. A monção começou em junho de 326, quando Alexandre reúne seu exército às margens do rio Hidaspe, contrata o rei hindu Porus. O início da última grande batalha. A defesa de Alexandre simula que eles ainda estão acampados de um lado do rio. Enquanto isso, Alexandre já cruzou o rio 30 quilômetros acima, às escondidas, podendo atacar o acampamento de Porus de surpresa.
As bases móveis de Poros são auxiliadas pela infantaria. Infantaria também do lado de Alexandre. Foi a Batalha dos Elefantes. Alexandre não tinha nenhuma chance contra um número muito maior de elefantes de Poros. Poros avançou com toda a força. Quando Alexandre utiliza a cavalaria, inicia-se o momento decisivo. Agora inicia-se a luta corpo a corpo. Poros luta sobre seu elefante e é ferido mortalmente. E assim a batalha foi decidida. Bucéfalo, o cavalo com o qual Alexandre cavalgou até a Índia, morre no campo de batalha. Neste local, Alexandre funda, em sua honra, a cidade de Bucéfala. Após a batalha, Alexandre visita Poros ferido e pergunta como este gostaria de ser tratado. Poros responde: "Trate-me como um rei." Alexandre aceita, não por generosidade, mas sim por cálculo político, pois sabe muito bem que seu poder fracassaria sendo ele um estranho na Índia. Alexandre continua a avançar para o leste, sem entender que sua aventura já perdeu o sentido. Os macedônios perdem a coragem, vendo Alexandre ultrapassar a fadiga e os perigos. Muitos resignam-se. Uma delegação é enviada a Alexandre para declarar que os soldados se negam a seguir com seu rei. Alexandre defende seu plano num discurso inflamado, porém sem sucesso. Ele passa 3 dias e 3 noites calado e recluso em sua tenda, com a sensação de ter sido traído pelas próprias tropas pouco antes de atingir seu objetivo. No 4º dia, ele diz que um oráculo o aconselhara a retirada. A notícia se espalha rapidamente. Ninguém se atreve a acreditar que após 11 anos a guerra tenha realmente terminado. Armadores fenícios são trazidos para construir uma frota de 1000 navios. Sobre as águas ou pelas margens, se inicia a descida para o sul pelo vale do rio Indo. Na foz de 2 rios, acontece um acidente com a barca real que vira nas corredeiras. Alexandre se salva, nadando para a margem. A marcha de guerra continua com extrema brutalidade. Alexandre vence a tribo dos Malas, mas não consegue conquistar sua capital. Aqui nenhum rei se joga a seus pés. A vitória tem que ser conquistada com muito sangue. Alexandre ordena a colocação de uma escada no muro da fortaleza. Ainda no comando, ele sobe impetuosamente. Com o peso dos outros soldados, a escada quebra e Alexandre pula para dentro da fortaleza. Cercado por inimigos, ele é atingido no peito por uma flecha. Seus soldados o salvam no último minuto. Alexandre, gravemente ferido, é levado para um local seguro. Logo, ele ordena o prosseguimento da marcha. Em 1 semana, ele já está cavalgando. Ele vai conquistando as cidades do sul do Vale do Rio Indo. Sob a pressão do inimigo, a antiga coragem volta a inflamar seus soldados. Agora, porém, com uma nota de desespero. Para que as conquistas? Por que Alexandre permitiu a morte de 7.000 pessoas para conquistar a cidade de Santana? Para que a destruição de uma grandiosa cultura e uma região impossível de manter? Alexandre organiza sua retirada. De Alexandria no Indo, o caminho segue por 3 etapas até a Pérsia. A primeira ao norte, diretamente para o oeste. A segunda,
passa pela cidade de Patala até a Foz do Indo, depois atravessando o deserto. A terceira etapa segue de navio, costeando o Golfo Persa. Alexandre levanta-se para o último grande golpe. Porém, acaba sendo um golpe contra seu próprio poder. Nenhum passo, nenhuma ordem foram dados sem que os batedores ou espiões de Alexandre lhe relatassem exatamente as condições de transporte e suprimento da região. Mas agora ele ordena a marcha pelo deserto, sabendo que é uma marcha para a morte. A punição de Alexandre. Vingança àqueles que ele acredita terem no traído na Índia. O líder conduz seus próprios homens à destruição. 3/4 do comboio não sobrevivem à marcha de 60 dias. De volta à Pérsia, Alexandre organiza seu reino, forma novas tropas, divide o poder entre vencedores e vencidos. Ele morre de repente na Babilônia, de uma picada de mosquito, malária. Ainda no seu leito de morte, ele planeja a conquista da Arábia e da África. A Babilônia seria o centro de sua vida, mas foi a última estação de seu domínio. Um domínio marcado pela obsessão, pela teimosia, pela barbárie, pela loucura. Seguiram-se 100 anos de guerras. Nas lendas dos povos, ele continua vivo como um general, brilhante como príncipe da paz entre o Ocidente e o Oriente, como difusor da cultura grega e de uma nova era da humanidade.